Será que vale a pena utilizar barrinha de cereal na dieta? Eu acho que provavelmente você já ouviu essa afirmação. Quanto mais nomes na lista de ingredientes, pior é um alimento. Corre, foge, não compra. Mas não é bem assim que funciona. Eu acho que todo mundo deve aprender a ler rótulo justamente para a gente não ter medo dos alimentos e entender como que funciona essa questão de ultraprocessados, minimamente processados, alimentos apenas processados, o que seriam aditivos alimentares que fazem mal, que podem fazer mal ou que têm um poder inócuo, né, que não é capaz de causar ali um malefício. E isso tem total relação com as barrinhas de proteína, como o próprio nome já diz, uma barrinha que contém proteína. Mas não é só isso que contém nas barrinhas, e ela também carrega consigo outros alimentos, outros macronutrientes que fazem com que a gente precise entender como funciona esse encaixe da barrinha de cereal na dieta. A primeira coisa é que muitas vezes a barrinha de cereal ela acaba sendo um pouco mais calórica, porque apesar dela ter uma quantidade ali até interessante de proteínas, ela carrega consigo também uma quantidade aumentada de gordura. E como a gente sabe, a gordura é um macronutriente, que não é, né, a gente não pode demonizar, mas é um macronutriente que é um pouco mais calórico. A cada 1 grama de gordura a gente tem 9 calorias, enquanto a cada 1 grama de carboidrato ou de proteína a gente tem 4 calorias. Então, muitas vezes o que torna o alimento mais calórico é o fato dele carregar um pouco mais de gordura junto. E também a gente tem que ver a qualidade dessa gordura, se é gordura saturada, que é um pouco menos benéfica, né, por assim dizer, ou se é gordura poliinsaturada, que a gente tem uma preferência ali, né, uma quantidade a mais a ser ingerida na dieta, porque ela acaba tendo um benefício maior para a saúde. Então, o fato é que essas barrinhas geralmente são calóricas, né, por isso que é interessante a gente pegar a barrinha que a gente for comprar e ver a proporção de proteínas, de gorduras e quantas calorias tem. Isso porque a gente não pode comparar, por exemplo, uma barrinha que tem 150 calorias com uma daquelas grandonas, né, que tem 350, às vezes 400 calorias, e ficar atento com os macronutrientes. Então você pega, olha a tabela nutricional, proteínas, gorduras, carboidratos, como que está distribuída essas quantidades, né, e fazer um encaixe ali para ver se corresponde à refeição que você comeria no lugar dessa barrinha, né, levando em consideração, por exemplo, um dia que você está corrido, está no trabalho, né, ou que você está sem nada ali na cozinha para preparar, e aí você vai substituir pela barrinha. Então o contexto que ela vai encaixar é muito importante para não causar uma desproporção. Essa desproporção pode ser tanto calórica quanto em relação a macronutrientes, levando em consideração proteínas, lipídios, carboidratos, fibras também, micronutrientes. E além disso tem mais um aspecto, que é correspondente à lista de ingredientes, como a gente observa ali, aqueles nomes complexos, né? E tem um ali que pode causar um desconforto estomacal, né? Dar gases, causar um empachamento, aquela sensação, né, de barriga estufada, que é os polióis, que é um tipo de carboidrato que ele é mais fermentável e pode causar uma reação ali em algumas pessoas, não é em todas. Por fim, a gente pode concluir que a barrinha de cereal é uma ferramenta a ser utilizada na dieta, mas que ela por si só não vai resolver muita coisa, que é importante que a gente faça uma substituição adequada, né, à quantidade calórica, proteica, de macro e micronutrientes, e também levar em consideração o custo e se você tem algum efeito adverso na parte intestinal. Por isso, sempre leia o rótulo, sempre faça a comparação daquilo que você está colocando no lugar na dieta, seja a barrinha de proteína, aquelas bebidas proteicas, ou outra comida rápida que você não tem um conhecimento tão aprofundado.